palavra que ele nos deu para hoje, eu creio que ela vem muito apropriada para esse momento nosso. Então eu quero ler com vocês João capítulo 12, versículos 1 a 8, é um texto clássico, um texto histórico e belo. Nós já oramos, vamos ler e imediatamente partir para a meditação. E esse texto nos fala de sacrifício na adoração, adoração sacrificial, Lili. Adoração sacrificial. Nos fala desse sacrifício na adoração porque é o mínimo que Deus espera daqueles por quem o Filho dele deu a vida. É o mínimo. A consciência aguda da oferta de Jesus na cruz, a nosso favor, ela gera, no mínimo, em nossos corações, comprometimento. E, ao mesmo tempo, desprendimento daquilo que nos compromete. Então vamos ler o texto e vamos considerar essa palavra. João 12. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Eu disse que o texto é clássico, vocês já ouviram muita coisa em cima desse texto, nunca é demais, que a palavra do Senhor se renova sempre. Ouvir mais uma vez. Mas eu quero compartilhar com vocês algo que vai por esta via de pensarmos em adoração sacrificial, porque esse texto nos aponta isso, e de forma muito direta. Há algumas coisas que, como ele é um texto que se repete de outras narrativas, por exemplo, Mateus e Marcos, há algumas coisas que a gente precisa acrescentar aqui, até para esclarecer. Nas outras narrativas, você vai ouvir que essa mulher não tem nome, a casa é a casa de um Simão curtidor, em outro texto, Simão leproso. E agora você ouve dizer que é aquela casa de Betânia tão nossa conhecida. Que essa pessoa que dá o nardo que estava no frasco de alabastro era Maria, cuja irmã era Marta, que está lá dentro da casa servindo, como vocês conhecem a narrativa em Lucas, que Jesus a repreende porque ela está querendo ajuda quando Maria está aos seus pés. E nada impede que aquele momento registrado por Lucas seja esse momento. Porque Lucas é o único que não registra esse episódio do nardo, entende? Então é possível que ele focou apenas o que lhe interessava, que foi aquele discurso de Marta servindo e dizendo: diga à minha irmã que me sirva, e o texto mostra que ela estava, Maria, aos pés de Jesus, e o Senhor disse: ela escolheu a melhor parte, isso não lhe será tirada. Agora vem os outros evangelhos nos mostrando o que ela fazia aos pés de Jesus. Então, essas outras colocações que precisam ser apresentadas aqui é para que esclareçamos os textos. São evangelhos sinóticos, aqueles que se copiam. João é o que sai fora. Evangelhos sinóticos, quer dizer, os que veem pelo mesmo ângulo, são Mateus, Marcos e Lucas. Lucas não registra esta narrativa desta forma, mas Mateus e Marcos registram, falando de Simão leproso e Simão curtidor. A explicação que você tem é que Simão fosse um segundo nome de Lázaro, e como era um dos nomes mais populares da Judéia, os evangelistas preferiram ficar com o nome Simão. E Lázaro e Lucas se encarregou de manter Lázaro e João também. Porque ele era, em João você o conhece como Lázaro, pelas histórias repetidas e pelo grande milagre da ressurreição que ele experimentou, e é o último milagre feito por Jesus, ou é o último registro feito por João a respeito dos milagres do Senhor no capítulo 11. Então, essas narrativas, elas têm apenas pequenos detalhes. Por exemplo, leproso, ele tinha lepra? Não, ele era curtidor de couros, e para o judeu o curtidor de couro era imundo, como um leproso. Então só Jesus entraria na casa dele.
entende? Ele era considerado leproso por ser curtidor. Então tratava com cadáveres de animais, era considerado imundo pelos judeus e identificado com o leproso por conta disso. Mas, por outro lado, por conta de ser curtidor, ele tinha uma empresa, ele era um homem muito abastado, ele era rico. Ele era tão rico que suas irmãs que não trabalhavam, uma delas pôde comprar um vaso de alabastro de nardo puro. E vocês viram quanto ele custou. Ele custava 300 denários, o vaso de alabastro com nardo. 300 denários representava 1 ano de trabalho de um trabalhador braçal comum, o homem do campo. Ele levaria 1 ano para ganhar o dinheiro que Maria usou para comprar um vidro de unguento para sepultamento. Para que servia o nardo puro? Só os ricos o tinham. Todo judeu, era cultura, não sepultava sem dar um banho de mirra e de óleos aromáticos no corpo do seu morto. Porque eles preservavam o corpo naquele clima em sepulcro por 3 dias. Como eles não praticavam o embalsamamento, embora alguns comentaristas descrevam esse trabalho de mumificar, quer dizer, porque eles enrolavam bandagens, lembra de Lázaro, todo enrolado, todo atado, como os egípcios faziam, foi onde eles aprenderam. Mas eles não mumificavam. Aquelas bandagens eram aromáticas. Eles davam um banho de mirra no corpo, davam um banho, depois lavavam com mirra, e aquelas bandagens, que eram aquelas que vocês veem nas múmias, que eles aprenderam lá, era de linho, vocês aprenderam quanto às múmias do Egito, aquelas bandagens eram enroladas todinhas no corpo, formando aquele corpo da múmia que vocês conhecem, toda banhada em óleo aromático. Mas eram óleos, especiarias produzidas em casa, porque o povo era pobre. O rico não. O rico se permitia trabalhar com mirra e nardo puro. E o nardo, está aí, era muito caro. O nardo era produzido a partir da raiz de uma planta que nascia a 3.000 metros de altura no Himalaia. A extração dessa planta era extremamente difícil. Então os fabricantes do nardo apelavam no custo, certo? Vocês tentam imaginar o produto, a sua matéria-prima da sua perfumaria ter que ser colhida, a que preço? A 3.000 metros de altura no Himalaia. Então, além da distância, você tem toda essa dificuldade. E o nardo só dava lá. Pois bem, mas aí você ainda tem a história do vaso de alabastro. Se você for na minha casa, você vai ver um vasinho de alabastro que eu ganhei, feito lá no Egito. Nós temos uma irmã missionária, que é a Renata Síria, missionária no Egito, que para ficar no Egito missionando, abriu uma empresa. E ela empregou egípcios, que começaram a trabalhar com a pedra de alabastro para formar vasos, pirâmidezinhas, etc. E aí a gente compra para ajudar na missão. Eu ganhei o vaso, comprei uma pirâmide e ganhei 2 pirâmides. Então quem vai lá em casa pergunta se eu sou esotérico, eu tenho 3 pirâmides assim em cima do meu aparador e um vaso. Eu digo, não, isso aí é alabastro, é uma missão, mas não é uma superstição, é uma missão. E dá tanto trabalho explicar que é melhor não falar nada. É bonito que vocês veem a pedra polida, ela é muito bela. E é pesado, entendeu? É muito pesado. O vaso de alabastro usado por Maria era um vaso que era selado. A tampa era selada de tal maneira que o nardo colocado ali dentro só podia ser tirado se o vaso fosse quebrado. O Marcos explica para nós que ela quebrou o vaso para derramar um unguento sobre Jesus. Por que ele era guardado de forma a ficar selada? Exatamente porque só seria usado no dia do sepultamento do proprietário. Entende? E aí nesse dia, ou os parentes, né, os familiares tendo dinheiro, compravam e guardavam. Isso aí é para o meu sepultamento, todo mundo tinha. É como hoje a gente faz aí o João de Campos, o plano. Eles então se preparavam para o dia do seu sepultamento comprando as especiarias que eles queriam. Ninguém queria morrer fedendo, né? Então, eles compravam, quem era rico comprava o mais aromatizado possível. Porque olha só, gente, 3 dias de sepulcro, naquele clima. Né? Não é nada agradável se acontecer algo de desagradável. Mesmo porque a lei cerimonial judaica era ultra exigente a respeito. Então, a palavra imundo para o judeu tinha um significado religioso
profundo, intenso. Bem, o vaso de alabastro, então, só poderia ser usado através de uma quebra. Ele tinha que ser quebrado. Ele só teria um uso, único e final. Não serviria para mais nada. Mas o que desponta para nós, e por isso que eu estou querendo, com a experiência de Maria aos pés de Jesus, falar para vocês da questão da adoração sacrificial, é que fazia muito pouco tempo que Lázaro, o irmão dela, tinha morrido. E se ela abriu mão do vaso de alabastro que estava guardado para o sepultamento dela, quando o seu irmão amado morreu, e ela o desperdiçou segundo a plateia que estava ali com Jesus, por que ela não desperdiçou com o irmão a quem ela amava? Tá certo? Lázaro tinha morrido, ele estava ali agora ressuscitado, lembram disso? Bem, uma coisa nós sabemos, se um vaso de alabastro foi quebrado, e certamente foi, e ungiu Lázaro, não foi o de Maria. Então o que ela tinha era para quem? Para ela. Não, era para ela, certo? Porque certamente o de Lázaro foi usado nele. Porque passava pouco tempo que Lázaro tinha sido morto, e o vaso estava lá na mão de Maria. Então ela guardou para ela, ele teve o dele. Ela não usou nele. E ficou guardado para ela. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que esse vaso caro, precioso, e que tem toda uma significação para quem morre, certo? Para quem vai morrer, quanto à última imagem que vai deixar, que é o cheiro no lugar. Então, este vaso pertencia a ela e foi comprado com muita intenção. Agora, nós sabemos então que era a casa de Lázaro, irmão de Marta e Maria, e que também estavam ali, não é? A outra informação que nós recebemos, não de João, mas de Marcos e de Mateus, é que faltavam 2 dias para a Páscoa. João diz assim, 6 dias depois, mas 6 dias depois não quer dizer que aquele era 6 dias antes da Páscoa. Esses 6 dias antes da Páscoa não quer dizer que o evento narrado por Mateus e por Marcos aconteceu 6 dias antes da Páscoa. Se os dois dizem que aconteceu 2 dias antes da Páscoa, é porque foi 2 dias antes da Páscoa. O que Jesus está mostrando é que 6 dias antes da Páscoa ele chegou a Betânia. E vocês vão lembrar nas narrativas de outros textos que frequentemente Jesus se hospedava na casa em Betânia. Lembram disso? Então o que aconteceu aqui é que ele estava hospedado lá 6 dias antes da Páscoa. Porque de Betânia a Jerusalém, 3 quilômetros, né? Era pertinho. A não ser que eu esteja enganado, mas sempre li 3 quilômetros. Então, muito rápido. Jesus estava ali 6 dias hospedado, esperando para chegar em Jerusalém, porque era Páscoa. Mas 2 dias antes da Páscoa, este incidente aconteceu. Que foi o momento em que ela quebra o vaso de alabastro e derrama o nardo sobre a cabeça de Jesus. 2 dias antes da Páscoa fala da quarta-feira. Porque Jesus morre na sexta-feira, certo? 2 dias antes é a quarta-feira. Então, na quarta-feira, quando então o cordeiro era separado para ser imolado na sexta-feira da Páscoa, Jesus estava sendo preparado por Maria para a sua morte. Maria então foi a ofertante. Agora eu friso mais uma vez que o que ela deu era próprio para o preparo do corpo a ser sepultado. Jesus disse que ela fez isso de forma simbólica e profética, preparando-o para o seu sepultamento. E esses pontos são importantes para a nossa meditação. Que ele era caro, e você sabe disso, mas representava uma dádiva, uma oferta, uma entrega sem reparo, sem volta. Está entendendo? Nós não estamos falando de alguém dando algo que pode tomar de volta depois, que pode recuperar, ou que é parte de coisa maior. Vê se você entende. Domingo, pregando em Brasília, eu estava citando isso, a questão de que o salmista levanta essa pergunta, vocês receberam aí a meditação, que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito, tomarei o cálice da salvação. Então ele está pensando em entregar algo a Deus e logo depois ele vai explicando outras coisas. Além de tomar o cálice da salvação, ele vai oferecer sacrifícios no altar do Senhor. Sacrifícios de holocausto. E aí nós estávamos considerando o fato de que, por sacrifício de holocausto, eles dão uma vida que não pode ser resgatada mais. E eu lembrei o fato de que, vocês já me ouviram várias vezes, que na Inglaterra antiga, a Inglaterra até a Rainha Vitória, depois disso isso deve ter mudado com a modernidade,
fazia parte da cultura dos ingleses. Gente, vai muito além da Rainha Vitória, viu? Eu acredito que até a década de 60 isso ainda era observado, não de forma generalizada pelos britânicos, mas ainda por muitas famílias tradicionais. Os ingleses, eles tinham por hábito, na ocasião de um casamento ou de uma festa memorial para alguém, presentear, como nós também fazemos. Mas eles não faziam como fazemos, de fato. A gente vai numa loja de departamentos, compra um objeto, traz e dá para a pessoa. Não. Eles davam algo que tinham dentro de casa, que tinha um valor histórico e afetivo. Então eles davam algo de que abriam mão, que pertencia a eles. Entende? Esse é o tipo de oferta que Maria faz. Esse é o tipo de oferta que a Bíblia contempla. Quando ela fala do sacrifício que o judeu fazia, oferecendo um cordeiro, dava uma vida que o substituía, e não pode ser tomada mais. O que Maria dá para Jesus não tem mais volta. Não é pelo fato de que era caro. Talvez ela tivesse tanto dinheiro que pudesse comprar outro vaso. Mas porque aquele era guardado para ela. Eu salientei o fato de que ela não usou com Lázaro. Guardou para si. Mas ela dá, sabendo que é de tal ordem que não pode abrir a tampa, despejar um pouco e guardar o resto. Vocês estão me acompanhando? Houve aquilo que eles chamaram de quê? Desperdício. Não foi isso que eles disseram? E foi isso que ela assumiu. Jesus não disse, ela não fez desperdício. Jesus disse, não a incomodem. Não teve mais volta. Aquilo que ela deu, não podia de volta. Há uma outra coisa que que os textos mostram para nós, e João não, mas Marcos e Mateus mostram, por isso que eu estou citando. É que quando ela faz isso, a casa toda foi tomada pelo perfume do nardo. E o perfume encheu a casa toda, o texto diz. Presta atenção. Qual era o propósito do nardo? Não era perfumar um corpo. Mas quando o texto diz que a casa toda se impregnou com o cheiro, só Jesus foi beneficiado? Não. A gente tem que se acostumar com os maus cheiros da vida. Mas é muito mais agradável quando você abraça uma pessoa e sente um bom aroma, não é verdade? Às vezes aquele cheirinho fica em você. Como é agradável. Então você usufrui o que a pessoa usou. E ela usou por conta de quem vai sentir o cheiro. Porque, olha só, mulheres e homens que sabem tomar banho. Olha só, quando você usa desodorante, você usa feder, não é assim? Quando você usa um perfume, você usa para se perfumar, não é assim? Sabe por quanto tempo você sente o seu perfume depois que você usa? Hã? Não, 15 no máximo. As suas células olfativas se viciam e você não sente mais o cheiro. A não ser que você faça assim, ó. Pressione elas, aí você vai conseguir sentir o seu aroma de novo. Sabe quem é que sente? Isso. É desse jeito. E se você tiver um nariz do tipo do meu nariz, não é? O míope, muito míope, ele tem que desenvolver outras coisas, né? Então eu desenvolvi muito o olfato e a audição, porque eu sou míope desde criança e não sabia. E aí desenvolvi muito o olfato e a audição. Eu tenho um olfato que, eu digo que eu tenho olho de águia, apesar, com o óculos eu tenho mesmo olho de águia, acabou de se confirmar, o médico falou, visão perfeita. E eu tenho olfato de cão. Eu sou um zoológico ambulante. Eu tenho olho de águia, olfato de cão e ouvido de quê? Me ajudem. Pode dizer um bicho aí qualquer sem susto, sem medo. Mas não sei se o elefante ouve bem. Será que o elefante ouve bem? Não. Quem ouve bem é aqueles animais que conseguem ouvir infrações, né? Eu ouço cachorro também. Então eu sou um cão da direita à esquerda. Olha, a verdade... Hã? Ah, tá. Depois, em casa a gente conversa. Dá uma olhadinha aí, minha filha, à sua esquerda. Dá uma olhada assim à esquerda. Isso, Então veja só. Presta atenção. Esse olfato poderoso que graças a Deus me deu, me dá a capacidade de fazer discriminação de aromas. Eu consigo perceber o cheiro de fulano, o cheiro de Beltrano, pode estar todo mundo no mesmo ambiente. Então quando você usa um perfume, o outro é que usufrui. Entende? Ela dá para Jesus e toda a casa se beneficia. O perfume impregnou a casa. O ato incomodou os assistentes que o reputaram por desperdício, criticaram o ofertante, postularam outro possível destino melhor para a dádiva. E quem milita no
campo de ações para o reino de Deus, está acostumado com essa linguagem. Desperdício, desperdício. Isso é um desperdício. Mas por que você não faz isso, não faz aquilo, não se envolve em tal coisa? Por fim, Jesus disse que aquele ato foi memorial. Então, o que nós podemos depreender daqui para o exercício de nossa fé? Depois nós vamos voltar a um desses pontos aí, mas eu quis salientá-los agora antecipadamente, para que você, quando eu for passando agora na aplicação, eles já estejam aí na sua memória e você consiga perceber qual o sentido da aplicação. Então, eu penso que nós estamos diante do registro do que estamos chamando de adoração sacrificial. Isso tem desdobramentos, nós vamos ver esses desdobramentos de forma ligeira, que eu quero respeitar o tempo de vocês aí, o Marcos tem que sair mais cedo. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que para que uma adoração seja sacrificial, importa que ela seja recebida. Para ela ser recebida, alguém tem que pretendê-la. Entende? Não faz sentido algum parar um caminhão da Casas Bahia na sua porta e alguém tocar a campainha e dizer para você: olha, eu vou deixar aí na sua casa agora uma geladeira que você acabou de ganhar, mas eu tenho duas. Quem me deu? Não sei, está aqui. Fulano de tal mandou te dar uma geladeira. Você vai pensar imediatamente: eu vou vender, porque eu não tenho utilidade para ela. Você vai pensar logo em alguém que esteja precisando, mas se existe alguém que não vai usar, é quem recebeu. A adoração sacrificial, primeiro, a adoração, ela tem um pretendente? Se ela tem um pretendente, ele a pretende sacrificial? Porque eu estou, em cima deste texto, definindo que é uma adoração sacrificial. O que Maria fez foi adorar. Isso está fora de questão, certo? E Jesus assumiu e disse: ela me preparou para o meu sepultamento. Agora, foi sacrificial e a questão é uma adoração, alguém a pretende? É uma adoração sacrificial, alguém a pretende como adoração sacrificial? A primeira pergunta já está respondida pelo próprio Senhor Jesus em João capítulo 4, quando ele diz: o Pai busca adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Vamos lembrar isso. Eu gosto muito desta associação que muitos homens de Deus gostam de fazer, e eu também entre eles, quando você junta Efésios 4 com João 4. Em Efésios 4 você ouve Paulo dizendo que o Senhor deu dons ministeriais à igreja. Entende? A igreja ele deu pastores, mestres, doutores, evangelistas, profetas. Lembram disso? Então, Efésios 4 fala do que Deus deu à igreja. E João 4 fala do que Deus pede à igreja. Entende? Em João 4 você vai ouvir Jesus dizer: o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O que o Pai está pedindo? Que você me adore em espírito e em verdade. Quero dizer uma coisa muito importante, sem ter que ser repetitivo aqui. Só seres humanos podem adorar a Deus em espírito e em verdade. Entende? Só seres humanos. Nós vamos passar nisso. E isso significa adoração sacrificial. Mas Deus pretende uma adoração sacrificial? Vamos ver. Primeiro de tudo, nós sabemos que Jesus aprovou o que Maria fez e recebeu. Enquanto os outros disseram: é um desperdício, ele recebeu. Certo? Então, se ali houve um sacrifício, eles disseram: puxa vida, 300 homens gostariam de ter ficado em casa com suas famílias hoje e ter esse dinheiro na mão que ela desperdiçou num único ato. Ou um chefe de família gostaria de poder ter esse salário de um ano inteiro dentro da sua casa que ela desperdiçou num único ato. É isso que eles estavam dizendo. João, que não era muito simpático a Judas, já denunciou logo dizendo: ele disse isso porque ele é ladrão e queria pegar o dinheiro que jogava na bolsa. Mas Marcos e Mateus nem falam de Judas, apenas dizem que todos começaram a murmurar e a dizer: por que esse desperdício? Por que não se vendeu então esse perfume? Quer dizer, vamos dar um outro destino melhor. Jesus está dizendo: não, era assim que eu queria. Eu queria para mim. Vocês têm mais tempo para tratar com os pobres. Vocês têm a vida inteira para tratar com os pobres, para usar suas boas intenções e boas obras com os pobres. Mas o meu sepultamento vai acontecer uma vez só. E então ele recebe essa adoração. Disse que ela ficaria em memória. Ela formaria um memorial com a morte do Filho de Deus, entende? Ele diz: ficará em memória, o que ela fez ficará em memória dela para sempre, mas em memória porque houve uma fusão com o grande memorial eterno
que foi a morte do Filho de Deus na cruz do Calvário em resgate dos homens. Por isso que ficaria em memória. Porque a partir daquele momento você, e vamos mostrar isso, ou lembrar a você porque você não poderia mais dissociar o ato de Maria com a morte de Jesus, entende? Ou da morte de Jesus. As duas coisas ficaram ligadas. Maria unge Jesus com nardo puro e Jesus morre com o cheiro daquele nardo puro. Por isso que eu fiz questão de chamar a sua atenção para os textos de Mateus e Marcos, mostrando que aconteceu 2 dias antes dele morrer e ele dizer, ela me preparou para o meu sepultamento. Bem, a questão de adoração sacrificial. Será que Deus de fato pretende que a nossa adoração seja sacrificial? Ou isso é apenas um exagero da nossa parte para alegrar o coração de Deus? Quer dizer, Deus quer adoração em espírito e em verdade, isso não teria que ser necessariamente sacrificial, mas se eu faço uma adoração sacrificial, Deus fica mais alegrinho comigo. Não. A Bíblia mostra que Ele espera que a nossa adoração seja sacrificial. Eu vou ler alguns textos para você, onde isso fica claro. 1 de Pedro, capítulo 2, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, ele diz assim, eu vou ler o 4 para poder dar um sentido mais completo. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, dele é Jesus, rejeitada pelos homens, mas por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis ou agradáveis, como diz outra versão, a Deus por meio de Jesus Cristo. 2 coisas importantes aqui. Deus te estabelece casa espiritual, esperando que você ofereça sacrifícios espirituais agradáveis a Ele por meio de Jesus. Uma coisa é sacrifícios espirituais agradáveis a Ele, a outra é por meio de Jesus. Agora, os crentes imolam cordeiros, porque sacrifício fala de holocausto, a morte de um animal inocente, derramamento de sangue. Entende? Não. Os crentes não imolam mais cordeiros. O Cordeiro de Deus já foi morto uma vez por todas a favor de todos nós. Então, de que sacrifícios espirituais está falando o texto quando diz que nesta casa espiritual nós somos sacerdotes, ou sacerdócio real? Sacrifícios espirituais agradáveis a Deus? Temos que entender isso. Pelo menos a palavra sacrifício está aqui. De onde a adoração que se junta à ideia de sacrifício? Leiam comigo Hebreus 13, 15. E aí você vai ver que a ideia se completa. É antes de Pedro, né? Capítulo 13 de Hebreus, versículo 15. O autor de Hebreus diz assim, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Pronto. Isso se chama adoração sacrificial. Ofereçam, de novo, por meio de Jesus, ofereçam a Deus, que é quem está esperando a adoração, sacrifício de louvor. Esses são os sacrifícios espirituais de que Pedro fala para nós. Sacrifício de louvor. Meu Deus, o que significa sacrifício de louvor? Quando que o louvor é um sacrifício? Se eu até sarapateio quando estou cantando. Não é assim? Zabumba. Isso e mais, certo? É por aí mesmo. Pode ir por aí que é por aí mesmo. Se o louvor vira uma festa, a gente dança, saracoteia, não é assim? Vai continuando, tá indo por aí. É isso aí. Vai chegando lá. Vamos pensar em Jó. Havia por que Jó louvar a Deus? O que a mulher disse para ele? Certo? Não te resta mais nada a não ser morrer, e antes de morrer, amaldiçoa esse Deus aí. Mas quando Jó abre a boca, a Bíblia diz que Satanás sai de perto dele, e o testemunho da Bíblia é que em tudo isso não pecou Jó com seus lábios, com a sua boca. Sacrifício de louvor são estas coisas que Maria falou e mais ainda. Em espírito e em verdade. Isso não quer dizer que eu só posso louvar a Deus uma adoração sacrificial quando eu estou triste. Tá certo? Não quer dizer que eu só posso adorar a Deus quando alguma coisa está contra, quando eu estou no espírito de Jó, quando eu estou abatido. Não.
O simples fato de você adorar sem causa é um sacrifício de louvor. Lembram de Jesus dizer, se amamos somente os que nos amam, que galardão teremos? Vocês terão? Quando eu louvo a Deus sem causa, entende? Eu não louvo a Deus porque eu tenho um culto e alguém tirou um hino. Rômulo tirou 2 hinos, eu canto junto, aí eu estou louvando. Quando eu louvo a Deus porque eu estou no culto e tem que cantar, todo mundo está cantando, aí eu estou louvando. Eu louvo a Deus porque eu estou com meu coração alegre dentro de casa, amo a quem me ama. Isso é sacrifício de louvor? Não. Quando Deus é a causa do meu louvor. Está entendendo? Quando eu louvo por causa de quem Ele é e não por causa do que Ele fez. Eu louvo mesmo quando Ele fez contra ou não fez. Eu estou dando um sacrifício de louvor. Mas é só não. Observe no texto de 13 e 15 de Hebreus que o texto mostra para nós que, primeiro, lá em 1 de Pedro 2,5, o texto diz que o sacrifício que vamos oferecer tem que ser agradável a Deus. E aqui está dizendo que o sacrifício de louvor é fruto de lábios que confessam o seu nome. A confissão aqui tem 2 sentidos. O primeiro sentido é o corriqueiro. Eu confesso Deus. Eu faço como Maria, que desponta como Marta, que desponta como a maior expressão de adoração da história cristã em todos os tempos. Quando ela faz aquela colocação para Jesus diante da sepultura do seu irmão. Entende? Lázaro, teu amigo, está enfermo. E Jesus não vai lá. E ele morre. Jesus não chega, lembra dos 3 dias para sepultar? Jesus não chega no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro. No quarto não dá mais, nem o nardo segura mais. É hora de sepultar. Quando um judeu sepulta o seu morto, ele só volta a esperar ver aquele morto no dia da ressurreição. O judeu daquela época, hoje isso está muito mais moderno, não voltava ao cemitério, por causa da lei. A lei dizia que quando há um funeral, só os parentes próximos devem estar junto do funeral, porque vão passar por 7 dias de purificação. O judeu não entra no cemitério a não ser por um parente muito próximo. Entende? Porque ele vai ter de cumprir o ritual de purificação de 7 dias. Dá um trabalho. E hoje nas sinagogas custa. Fiquem sabendo disso. Custa. Então, 4 dias depois já não tinha mais esperança. E tanto quando Jesus diz, tirem a pedra, Senhor, já é de 4 dias e cheira mal. Lembram disso? Esse era o problema do judeu. Não podia cheirar mal. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é para o fato de que Jesus chega para ela e diz, teu irmão há de ressuscitar. E ela fala para ele de uma desesperança. Ela está frustrada e ela fala da frustração. Se tu estivesses aqui, o que teria acontecido? Tá certo? Senhor, se tu tivesses ouvido a minha oração, eu não teria sofrido essa perda. Vocês concordam? Foi isso que ela disse. Mas o Senhor não me ouviu, o Senhor não veio, então ele morreu. Então o Senhor, de certa forma, é responsável pela desgraça, pela dor que eu estou sentindo. É isso que ela está dizendo, gente. Maria repete as mesmas palavras. Não vamos fazer rodeio. Mas quando Jesus diz, teu irmão há de ressuscitar, ela diz, sim, Senhor, eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Está entendendo? Ela está com desesperança. Então ela não ouviu naquela colocação de Jesus uma promessa imediata. Essa esperança já tinha cessado ontem. Este era o 4º dia. Não sei se ela participava dessa superstição judaica, mas havia uma superstição entre os judeus da época de que a alma ficava junto do corpo até o 3º dia. Então, no 4º dia, por isso é que eles preservavam o corpo até o 3º dia. E choravam horrores, que era para o morto que está ali do lado, assistindo, ver quanto era amado. Estão entendendo? Era a superstição deles, a cultura. No 4º dia acabou tudo. Não tem mais nada. Era esta a situação de Marta. Mas aí Jesus chega para ela e diz, se alguém crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Tu crês nisto? A única resposta cabível aqui era sim, ou talvez, ou não. Mas não foi isso que ela disse. Ela afirmou, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Ela não acabou de dizer, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Senhor, eu estou triste contigo.
o Senhor não respondeu minha oração e a desgraça me alcançou e eu estou pranteando o irmão que eu perdi. Mas eu quero dizer ao Senhor, estamos fazendo a paráfrase em cima para traduzir o sentido desse discurso, mas eu quero dizer ao Senhor que Tu és para mim, apesar da minha frustração, Tu és o Cristo, o Filho de Deus, o que devia vir ao mundo. Ou seja, eu não quero outro, eu não quero um que seja melhor, eu não quero um que irmão ou que não me deixasse frustrada, é a Ti que eu quero. O nome disso é sacrifício de louvor. Entende? É quando você o adora pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Mas eu disse que vai além significa mais. Sim. O texto diz que é quando os lábios confessam. Para alguns de nós, confessar a Jesus custa alguma coisa. Entende? Essas moças que foram lembradas aqui do Betel, que estão lá em Guiné-Bissau, passaram a juventude inteira lá dentro, hoje são senhoras de idade. Vocês concordam comigo que confessar Jesus para elas representou um sacrifício de tanta coisa que a gente usufrui? Para outros, não precisa ir para Guiné-Bissau. Confessar Jesus significa muita coisa. Casa dividida. Basta isso. Quando eu entreguei meu coração a Jesus, eu virei o inimigo da minha família. Imediatamente. Meu pai levou 2 meses sem falar comigo, desviando a rota. Quando me encontrava na rua, eu indo para a escola, ele vindo do trabalho, ele desviava para não cruzar comigo. Tamanha a ira do coração dele, porque eu tinha entregue meu coração a Jesus. Fora outras pessoas, que eu não posso mencionar aqui, que ultrapassaram muitos anos nessa ira e fúria contra mim, parentes chegados, porque eu pertencia ao Senhor. E quando eu tomei a decisão de ir para o seminário, essas pessoas me perseguiram, me mandavam cartas de ameaça, me culpavam de minha mãe ter enfermado, dizendo ela vai morrer e eu vou te condenar a vida inteira, porque ela vai morrer por você ter ido para esse lugar. Passa bem essa roupa, é a última, nunca mais você vai ter dinheiro para botar outra no corpo. Eu ouvia isso constantemente. Para alguns de nós, confessar a Jesus é um sacrifício. Para aquela gente podia representar perder a cabeça, entende? Como agora está acontecendo por conta do Estado Islâmico para alguns cristãos. Vocês ouviram do padre aí há poucos dias? E daqueles cristãos lá no Egito. Mas não precisa perder a vida. Às vezes você perde posição, crédito, dinheiro, planos, alvos, sonhos. Mas é só isso que é sacrifício de louvor? A confissão que redunda em alguma perda? Não. Romanos 12, o clássico Romanos 12, nos mostra o que está envolvido no sacrifício de louvor, quando Paulo diz, olha irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu peço que vocês ofereçam os seus corpos a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável. É sempre agradável. Ofereçam a Deus os seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, porque este é o culto racional de vocês. Aí ele explica em que consiste o sacrifício. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Vocês acreditem, isto é sacrifício? Eu estou convivendo, esbarrando e comungando com um número grande de crentes e igrejas para quem Romanos 12:2 não significa absolutamente nada. Eles querem o céu, o evangelho, a graça e o padrão deste mundo também. E da pior via possível. Eu estive testemunhando para o pastor que nos hospedou na casa dele sobre pessoas ligadas a nós, que estão ludibriando a lei para manter a lei secular, para manter os seus apetites carnais. E tem liderança dentro da igreja. Eu estou falando também de pastores. Homens que estão ensinando pessoas, batizando pessoas, pregando para pessoas, amoldados ao padrão deste século, deste mundo. Paulo diz antes, transformem-se pela renovação da sua mente está sendo renovada pela pregação da palavra, pela meditação nela, pelo agir do Espírito Santo dentro de você. Então, atenda a isso, transforme-se, mude a forma, ultrapasse a forma. Paulo está ensinando aqui para nós em que consiste o sacrifício. Entende? O corpo no altar como sacrifício. Não precisa imolar cordeiro. Basta não se amoldar o padrão deste mundo. Não usar a sua linguagem. Não usufruir as coisas que o mundo usufrui, que na verdade são pervertidas.
Quando eu estava no seminário, a gente aprendia muito uma coisa chamada testemunho por implicação. Testemunho de implicação. O que é testemunho de implicação? É aquilo que está em Coríntios. A minha consciência não me acusa de usar aquela coisa, mas a do outro acusa. Então Paulo diz, então recolha-se por causa do outro. Por causa da consciência do outro. Testemunho por implicação. Se o comer carne escandaliza teu irmão, não coma. Beber cerveja escandaliza teu irmão, não beba. Se não te escandaliza, feche a porta sobre si e beba dentro da sua casa. Mas lembre do outro. É testemunho por implicação. Não se amolde ao padrão deste mundo que está preso ao compromisso do eu comigo. Entende? E que o outro se dane. É a minha vontade, é o meu prazer, é a minha vez. Não importa quem eu prejudique. Desde que eu me atenda. Sacrifício está aí. Vale ainda lembrar que o Senhor disse que o Pai busca esses adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Agora, avançando, que só temos mais 15 minutos, importa que a adoração seja o nosso superlativo. É Maria quem nos ensina isso. O perfume era caro, gente. Entende? Ela não, é o presente do britânico. Ela não deu algo que adquire ali. Não, ele era preservado para ela. Reservado para ela. Se o dinheiro dela, a sua fonte de renda dependia de Lázaro, Lázaro era morrente. Lembram disso? Ela já tinha sepultado ele uma vez. Quem garante até quando ele vai viver mais? E até onde vai a minha renda? Não havia INSS naquela época, que hoje já não serve para nada. Imagina naquele tempo que não havia. Talvez o INSS israelita fosse melhor do que o de Dilma, Temer e desses monstros que nos governam. Mas, na verdade, monstros porque são mau caráteres e são... além de mau caráteres, eles são, estou fazendo questão de falar porque está sendo filmado e gravado, são bandidos, né? Eles formam quadrilhas para nos roubar, a gente sabe disso, está aí na mídia, haja lava-jato em cima deles. Então é só uma questão de tempo, né? Hoje o bandido se chama fulano, amanhã vai se chamar Beltrano, todo dia eles dão a cara quando eles são flagrados. Pois bem, esses monstros que nos governam, eles nos dão uma previdência que nos faz morrer de fome. Vocês imaginam naquele tempo em que a mulher não tinha vez. Então Maria reserva algo que ela poderá nunca mais ter. Pensem conosco. 300 dias de trabalho dá 10 meses. Tá certo? Aquilo que representava o salário mínimo deles é o nosso salário mínimo. O vasinho de alabastro em nossas moedas hoje em dia custaria 9 mil reais. Tá bom? Deu para sentir? Só para ungir, para ficar cheirando 3 dias depois de morto. Pois bem, eu quero que você entenda o fato de que, nesta palavra, essa mulher dá algo que lhe é caro, não no sentido monetário, mas no sentido do valor implicado. Entende? O valor afetivo, o valor histórico, o valor memorial. E priorizar para além de sua família, porque vamos que o Lázaro tenha sido descuidado e não tivesse comprado e preservado para ele um vaso de alabastro. Mulheres se preocupam com isso, homens não. Mas quem sabe ela manteve o seu, e depois de conhecer Jesus ela pensou, ele fica dizendo que vai morrer em Jerusalém, então eu vou ungir o corpo dele e vou guardar isso aqui para ela. E o irmão dela morre no meio do caminho, e ela se mantém na posição dela, mas eu dei ao Senhor no meu coração. É para o Senhor e não para o meu irmão. Claro que Maria vai me agradecer muito essas colocações que eu estou fazendo a favor dela, mas quem pode provar que eu estou exagerando? São possibilidades. Vamos especular em cima delas. Porque Jesus honrou e disse, é em memória, para a minha memória. Mas a outra coisa que eu acho tão significativa para poder reforçar o que estamos chamando que a adoração seja nosso superlativo. Sabe? É importante frisar isso aqui. Foi o superlativo de Maria, e o Senhor espera que seja o nosso superlativo, porque Ele é o nosso superlativo. Alguém um dia disse, e é muito colocar isso, Jesus é o concurso, porque você diz que Ele é excelente, você não pode comparar excelências. Entendeu? Não existe mais excelente, menos excelente. Excelente é excelente. Jesus é a nossa excelência. Então Ele é o nosso superlativo. Se Ele é o superlativo, meu superlativo, Ele puxa que nem um imã o meu afeto, minha mente, meu pensamento, meus sentimentos, minha vontade. Ele vai puxar que nem um imã. Porque é a luz que me atrai. Ele é o foco e eu sou a mariposa que tem que correr na direção daquela luz. Então, a questão que nós temos aqui é que essa mulher dá uma adoração que é o seu superlativo. É o máximo que ela tem para oferecer. E nesse contexto, ela faz um ato público e notório a todos.
público, notório e ação completa. Ela quebrou o vaso. Ou seja, ela deu de maneira que não pudesse mais ter de volta para si, mesmo que se arrependesse depois. É como alguém já disse, vai seguir ao Senhor e vai queimando as pontes, para não poder voltar mais. Vai longe, vai fundo, para não achar o caminho de volta. Então, quando nós damos adoração a Deus, limitados ao cântico que nos mandam cantar juntos, quando se transforma em cântico, quando é apenas o momento de agradecer por algo que nos beneficiou, isso não é o meu superlativo, em hipótese alguma. Pode ser louvor, pode ser adoração, mas superlativo não é. Entende? O superlativo está aqui, é caro, custa meu sentimento junto, custa minha memória, minha história pessoal está indo junto. É o melhor que eu tenho de mim. Isso é que é o superlativo. É o melhor que eu tenho de mim. Não que eu concorde com aquele ministério, mas o fato de que tem seus erros não significa que tudo lá está errado. Quando Yong Cho fundou a Igreja do Povo lá na Coreia, de 1 milhão de membros, eles faziam as suas ofertas missionárias, seus levantamentos, especialmente porque eles estavam a fim de construir um templo para 1 milhão de pessoas, né? E construíram. Então era gente de todas as classes sociais na Coreia, de todos os cantos, todos os lados. Pobres, ricos, miseráveis, desamparados, classe média, classe alta. Estava tudo lá, tudo junto. E em um determinado momento de ofertório, os oficiais corriam aquelas galerias. Eram milhares de oficiais, viu, gente? Corriam as galerias com salvas de pano penduradas na ponta de cabos longos, que eram aquelas salvas, pareciam aquelas birutas de aeroporto, compridas, né? Então eles iam fazendo assim e as pessoas iam pondo ali as suas ofertas. E aí, o ofertório passa, né? Eles voltam com aquilo no ombro. Se assistir um culto universal, você sabe como é que funciona. Eles voltam carregando aquele saco pesado de dinheiro no ombro. Era isso, mais ou menos. E aí eles voltam com aqueles sacos e chegam lá na frente do pastor e despejam tudo no chão ali, vai despejando, vai colocando. Uma velhinha, bem velhinha, pouco vestida de forma pobre, ela vai andando na direção do povo, chega lá na frente, chega para o pastor e diz: pastor, eu quero dar minha oferta. Aí ele diz: põe aí, minha irmã. Não, eu preciso que vocês ponham um saco bem grande aqui no chão. Eles olharam para aquela mulher pobre, aquele bolo de dinheiro empilhado aqui desse lado. Ela quer um saco grande aqui no chão? Nem que ela quisesse, ela tinha onde carregar esse dinheiro todo, né? Mesmo porque ela não estava levando nada. Então não havia nada para colocar naquele saco. Mas eles respeitaram. Colocaram o saco no chão, ela entrou e puxou o saco e disse: eu estou me dando. Eu não tenho o que dar, eu estou me dando toda. Isso ficou em registro. Mexeu com aquele povo inteiro. Uma mulher deu tudo que tinha, e era uma pequena moeda. Jesus disse: deu mais do que todos os outros, porque deu tudo que tinha. Superlativo é isso, entende? A adoração que te custa algo que ficou caro para você. Custou seu nome. Custou seu lugar, seu conforto, seu dinheiro. Custou seu tempo. Custou sua honra. Você teve que se humilhar, ceder, voltar atrás. Ele recebe como adoração. Depois ela quebra o vaso e enxuga os pés com os cabelos. O nado foi posto sobre a cabeça. Por que ela foi enxugar os pés com os cabelos? Ela não poderia ter passado os cabelos no rosto de Jesus? Não. Não cabe lugar ali para o adorador, entende? O adorador só tem um lugar diante dele. E ela já conhecia isso, Maria. Lucas descreve para nós que ela estava sempre aos pés dele. Aquele era o lugar onde ela adorava. É ali que ela ficou. Se você assistiu o filme Ressurreição, que circulou há bem pouco tempo no cinema, nós acabamos de ver agora na casa do pastor. Russell Shedd recomendou o filme, eu fiquei curioso, quis ver. O filme tem fantasias, mas as fantasias são totalmente válidas. Você não pode pretender que um produtor de um filme que vai para a tela tenha que cumprir literalmente o texto bíblico.
Ele não pode ofender o texto bíblico. Então ele fantasia em cima, mas ele foi verdadeiro mesmo nas fantasias. E ele retrata o momento da crucificação de forma muito crua, muito real. O texto mostra para nós e ele reproduz na tela. Aquele ato de quebrar os pés aos ladrões, aos três, para que morressem logo. Porque no dia seguinte não podia ser achado o corpo ali e o crucificado levava dias pendurado. Então o diretor pesquisou e fez um trabalho magnífico. Daria Oscar ao homem só por causa do momento da crucificação. Eles vão e quebram os pés, as pernas dos dois ladrões. Um fica assistindo o ladrão morrer. Por que quebrou os pés? Porque se quebra as pernas, eles não conseguem respirar mais. O crucificado, para respirar, ele tem que apoiar os pés, levantar os pulmões, abrir o diafragma. Cada movimento desse, ele pressiona com o peso dele, repetidamente. Cada ato de respirar dói os dois braços cravados e os dois pés cravados. Quebrou a perna, não tem mais jeito. Então ele mostra o ladrão asfixiando. E o soldado dizendo, solta o ar todo, não fica nessa agonia, não força nada. Porque ele não tem como puxar o ar. Ele tem que puxar com o pulmão comprimido. Então ele diz, solta para você morrer mais depressa e parar essa agonia. E a gente assiste isso. Quando vão quebrar os pés a Jesus, as pernas, ele já está morto. Aí ele manda apenas furar o lado, porque não tem mais por que fazer isso. Ele não está respirando mais mesmo. Mas só para garantir, fura aí o lado. Certo? Para garantir. Esses pés na cruz, até que ele morresse, foram usados, gente. E Jesus deu muita atenção a esses pés, porque diante de Tomé, para provar que está ressurreto, ele diz, olha meus pés, minhas mãos e meu lado, põe a mão aqui. Ele poderia ter dispensado os pés. Não. Aqueles pés foram usados. Para que ele pudesse dizer as famosas 7 palavras da cruz e dar o grande brado, está consumado, ele teve que fazer esse movimento 7 vezes. O último movimento, ele usou esses pés para dizer, está consumado. E o que significa estar consumado? Denise vai se apresentar diante do Pai. Rosa vai estar na presença do meu Pai. Zeca, Maria, Areli, Laís, Alaide. Eram esses pés que garantiam o fôlego, garantiam a manutenção do espírito dentro dele. Era ali que Maria usou como trono para adorar. Em último lugar, importa que a adoração seja proclamada, que aponte a cruz, esteja envolvida com o drama e mistério da redenção. Jesus levou o aroma para a cruz e para o túmulo. Quando ressuscitou, levou o aroma ainda em seus cabelos. Quem pregou a coroa de espinhos perfumou as mãos com aquele aroma, entende? Os soldados que pregaram as suas mãos, tiveram as suas mãos perfumadas, o cheiro estava lá. Quem o tirou da cruz e levou sobre as costas para enrolar nos panos e colocar na tumba, ficou perfumado. Ele levou aquele cheiro. O último lugar, o que eu quero dizer para você é que aquele cheiro era o cheiro de Maria. A adoração é proclamadora. Aquele perfume pertencia a ela. Então era o cheiro dela. O que Jesus levou sobre si foi o cheiro de uma adoradora, entende? Que pertencia a ela. E ele continua esperando sentir o nosso cheiro. A palavra diz que nós somos a libação sobre o sacrifício do Filho de Deus. O bom perfume de Cristo. O cheiro final que é jogado sobre a oferta. Somos eu e você, a nossa vida. É esse aroma que ele apresenta ao Pai. Chega lá e diz, respira meu Pai, inspira e sinta aí o cheiro de Andréia. Vamos ficar de pé. Eu quero que você, aí onde está, adore, amém? Que você fale com ele. Que você diga o que o seu coração sente. Abra sua boca e adore ao Senhor. Quem quiser levantar a voz, nós vamos concordar com a sua oração. Ore ao Senhor. Eu não vou limitar. Marcos está liberado. Fique à vontade, meu querido. Já deu sua hora.
Mas nós outros vamos orar aqui e vão orando uns após outros, orações breves, e nós vamos concordando com a oração. Fale com o Senhor.